Boa tarde, estudantes. Hoje nós vamos falar sobre arcadismo, certo? É o último conteúdo de literatura sobre o qual nós tratamos no primeiro ano do ensino médio. O conteúdo passado foi barroco. Eu vou fazer um vídeo à parte explicando a linha do tempo, certo? Para a gente não se perder nessa relação entre os movimentos. Bem, nós estávamos no barroco, foi um momento de quebra de certezas, né? Eram certezas trazidas no classicismo, né, no renascimento cultural, e devido a diversas guerras, e também contradições mesmo dentro da própria igreja, das instituições, né, da religião, começou-se a questionar muitas certezas, né, e então a emoção foi colocada num pé de igualdade da razão, né? Não mais a razão agora predominava no barroco, né? Eu digo, não era predominante, mas o sentimento também era importante, os sentidos eram importantes. Então nós vimos que o barroco foi uma arte muito expressiva, muito sensitiva, né? Usou todos os recursos sensitivos possíveis. Nós vimos a escultura, a arquitetura, a pintura e a literatura. Então era muito rebuscada, havia o máximo de ornamento, de detalhes, e como nós vimos no barroco também, né? Vocês devem ter visto no exercício que eu coloquei para vocês, um poema que tem inversão sintática. Como assim? Eu posso falar, a flor é rosa. Isso é uma frase na ordem direta. Se eu falar rosa é a flor, a frase já não está na ordem direta. E aí eu já rebusquei um pouco a minha frase, só de dizer rosa é a flor, certo? É muito que se faz no barroco, certo? Que é essa troca dos locais das palavras, nos locais das palavras na frase. Bem, nós tivemos o barroco, portanto, foi aquele momento de mães. A gente viu que foi o primeiro momento literário que teve expressão mesmo no Brasil, houve produção brasileira. Nós tivemos o padre Vieira, né, produzindo prosa, principalmente sermões, textos religiosos, informativos, né, de comunicação com Portugal, sobre como estava o andamento aqui, né, da catequização dos indígenas. E nós vimos também o Gregório de Matos, o Boca do Inferno, produzindo principalmente poesia, né, produziu sonetos, poesia lírica, satírica, erótica, e religiosa, certo? E então vimos também que no poema, né, predomina geralmente o cultismo, que é o jogo de palavras, né, e que na prosa geralmente predomina o conceptismo, que é o jogo de argumentos. Nós vimos bem no Padre Vieira como ele usa de toda uma argumentação para praticamente colocar Deus contra a parede, digamos assim, né, o Deus cristão, a respeito dos destinos que estavam tomando Brasil, né, a invasão holandesa, e ali ele não só pedia, não só fazia um pedido a Deus, como também fazia todo um jogo de argumentação que ameaçava a própria credibilidade de Deus, né, aqui na Terra. Então a gente vê que a questão da argumentação é fundamental no Barroco. Bem, nós tivemos isso, né, e depois nós tivemos uma nova mudança, né, no movimento artístico como um todo, na literatura. Bem, esse slide é de 2018, mas ele tá atual, tá, gente? Vamos lá. Aqui, essa foto resume bem o que vai ser o arcadismo. Nós vimos que o barroco mostrou as contradições, mostrou as tensões, certo? É uma arte que mostra e não mostra ao mesmo tempo, que não quer afirmar nada, mas quer mostrar as várias perspectivas de um mesmo acontecimento, um mesmo objeto. É uma arte que justamente quer mostrar que as coisas não estão tão perfeitas assim, né? Agora, aqui nesse quadro mesmo, a gente já vê uma cena muito mais tranquila e harmônica. Então, a gente vai ter uma retomada aos valores do classicismo, né? Então, é uma retomada à tranquilidade que tanto se almejava. Só que essa tranquilidade, ela vai ser retratada na obra, mas não vai ser vivida na realidade. Nós vamos ver esse fingimento poético ao longo desse conteúdo aqui. Bem, então, o classicismo aconteceu de 1756 a 1825, certo? E foi chamado de setecentismo. Então, a gente viu que o quinhentismo, certo? Aconteceu no século XVI, de 1501 a 1600.
foi uma literatura produzida a respeito do Brasil, principalmente literatura de informação, teve a Carta de Vasco Caminha, e também a literatura de catequese, né? Nós vimos o Padre Anchieta. Esse movimento se chamou de quinhentismo, né? Depois do quinhentismo, a gente teve o barroco, que foi chamado também de seiscentismo, do século XVI, de 1701 e assim por diante, né? E aqui já no classicismo, a gente já tem no século XVII, né? 1701. Enfim, eu acho que eu falei 1700 anos, mas século no seiscentismo é 1601, certo? Bem, o regime econômico na Europa Ocidental continua sendo capitalismo, nós temos o capitalismo até hoje, ok? Mas aqui a gente já vê uma evolução do capitalismo. Já havia começado as grandes navegações, com isso a globalização, certo? Então, a importação e exportação de mão de obra estrangeira, de matéria-prima estrangeira. Então, essa movimentação global, né, da economia. E aí nós temos agora no arcadismo o surgimento da máquina a vapor, que mudou de uma forma assim, sem precedentes a história do capitalismo, a produção em massa, né? Nós vamos ver isso. Bem, enquanto havia esse avanço capitalista na Europa Ocidental, no Brasil, colônia de Portugal, a gente estava no ciclo da mineração, certo? Que aconteceu em Minas Gerais e principalmente em Vila Rica. Vila Rica foi onde se instalaram os colonizadores, certo? Onde se intensificou a produção. E depois Vila Rica veio a se chamar Ouro Preto, que é uma cidade histórica, certo? Bem, durante todo esse período a gente já viu que para o surgimento do capitalismo, a burguesia, desde o começo, se aliou com o rei, certo? Para tirar o poder dos senhores feudais. Mas, depois disso, a burguesia por si só já estava tomando o seu poder próprio. Ela já não precisava mais tanto do auxílio do rei. E a gente vai ver como que a burguesia, então, vai se aliar justamente à classe trabalhadora, certo? A classe trabalhadora também surge no capitalismo, assim como surge o burguês, que é aquele que detém produção, né, e os instrumentos do meio de produção. O trabalhador é aquele que trabalha numa propriedade alheia, certo? Em troca de um salário. Então, essa classe surge com o capitalismo e, então, a burguesia busca o apoio dessa nova classe também para acabar, então, com a aristocracia, com os absolutismos, né? E a coroa num todo. Então, o século XVIII, certo? A partir de 1701, foi considerado o século das luzes, certo? Por quê? Foi o pensamento iluminista, ok? Então, é chamado de iluminismo esse momento, ok? Por que se chama iluminismo? Porque eles decidem, então, acabar com aquelas sombras que havia no barroco, acabar com as dúvidas. Por mais que houvesse dúvidas, melhor deixá-las de lado, certo? Esse era o pensamento. Então, vamos só jogar a luz e deixar para lá as sombras. Então, esse foi o movimento iluminista, né? E burguês, certo? Então, aconteceu muito na França, Inglaterra e Holanda. Como eu falei, aqui o capitalismo estava todo vapor, né? Então, tinha uma atividade ultramarina, né? Essa questão da globalização, comercial e agrícola e bancária, né? Então, tem o surgimento dos bancos, que é uma instituição bem capitalista. Bem, a influência desse iluminismo vai por toda a Europa, né? É o pensamento intelectual renascentista, certo? Que fomentou o ideal de liberdade econômica e política. Então, lá no Renascimento, quando acabou a Idade Média, houve, né, a transição para a Idade Moderna, houve o renascimento cultural, retomada dos valores da razão, da ciência, da antiguidade clássica. Também houve todo um ideal filosófico da liberdade do ser humano autônomo, não mais escravo nem de Deus e nem de outros homens. E aqui a gente vê a grande hipocrisia e contradição que, neste momento, né, foi no Renascimento que começou a acontecer a escravidão em escala global, né? A grande questão é que muito se argumenta que a escravidão, de fato, é um sistema que muitos povos usaram, né, como sistema econômico, só que da forma como foi feito no Brasil, né, e na América num todo, nunca tinha sido feito antes,
que era tirar pessoas do seu continente e levá-la para outro continente. Então já foi uma escravidão globalizada que gerou, inclusive, os preconceitos sociais, a desigualdade social que nós temos gritantes até hoje no Brasil, nos Estados Unidos e outros países da América, certo? Então, apesar deles estarem exercendo isso contra, né, os africanos e tudo mais, o ideal deles era da liberdade, era do homem dono de si. Então eles começaram a falar, bem, não tem sentido mais nós termos monarquias absolutistas. Nós temos que começar a ter um poder mais democrático, certo? Bem, a liberdade foi defendida principalmente pela burguesia, que até então era inferior à aristocracia, né? Então, como eu disse para vocês, a burguesia, a princípio, se aliou com a aristocracia, mas a burguesia estava só esperando o momento dela conseguir mais força que a aristocracia para derrubar com o sistema aristocrático, certo? E começar com a república e o sistema burguês político de fato, certo? Então aqui eu coloquei já pensadores, certo? Uma ilustração. Bem, nós também tivemos a Revolução Industrial, como eu falei para vocês, foi na Inglaterra, 1760. Então, aqui você tem um aumento da urbanização no momento em que você tem fábricas, né? Onde nela está acumulada todas as máquinas, todos os trabalhadores ali estão concentrados para produção, você tem o surgimento da cidade e da urbanização de fato. Antes já havia cidades, no sentido de aglomeração de casas, mas aqui você já tem na urbanização a aglomeração de pessoas ao redor de uma fábrica, ao redor de indústrias, certo? E esse é o principal de grandes metrópoles, né? Cidades mesmo, grandes é isso, é a presença da indústria, né? E da população ao redor. Também aconteceu no século XVIII, né, no século iluminista, no século das luzes, aconteceu a independência dos Estados Unidos, ok? Então, os Estados Unidos era colônia da Inglaterra, era uma colônia de povoamento, e os Estados Unidos lutou pela sua independência, com esses ideais mesmo, né, iluministas de que precisamos da nossa liberdade, não precisamos mais ser colônia de ninguém, né? Quando os Estados Unidos conseguiu, né, essa liberdade, conquistou essa liberdade, ele inspirou outras colônias das Américas que também queriam o fim da colonização e queriam o início de uma república. Então, a república é um sistema político o qual vivemos hoje, ou nós queremos viver, pensamos viver, né? Seria muito bom se a gente vivesse de fato. Mas a república, ela apresenta mais democracia, divisão, de responsabilidade entre poderes e não tudo só na mão de uma pessoa, só na mão de um rei. Então, várias colônias americanas tiveram essa esperança também reacendida pela independência dos Estados Unidos. No Brasil, uma expressão dessa esperança da independência foi a Inconfidência Mineira no Brasil, né? Que aconteceu em 1789. Este foi um movimento intelectual burguês contra o domínio português e a favor da República. Então, o que acontece? No Brasil também começou a surgir uma burguesia, um movimento intelectual, certo? Então, não eram mais pessoas poderosas só pelas propriedades materiais delas, pela descendência familiar, mas eram pessoas que estavam estudando, eram intelectuais e estavam entrando, né, justamente assim, com força no novo sistema capitalista, né, não estava mais apegado ao passado. E eles queriam, então, também a independência do Brasil e a instauração da República no Brasil. Esse foi o episódio Tiradentes, né, que era um dos integrantes do grupo, que foi pego para dar o exemplo, né, foi esquartejado, as partes do seu corpo foram espalhadas pela cidade, para dar o exemplo de que aqui no Brasil não se poderia fazer nenhum tipo de revolução, senão essa seria a resposta dada pelos governantes, né, pela coroa portuguesa. No mesmo momento, também aconteceu a Revolução Francesa, certo? Então, a gente já tinha visto que o sistema capitalista já estava tomando maior proporção, né? Surgiram as monarquias absolutistas a princípio para unificar os estados-nação, que foi importante, mas até a partir de um ponto eles começaram a ser um incômodo, né? E aí houve essa necessidade dessa mudança política, e a Revolução Francesa veio muito com esse ideal, né, de tirar a aristocracia do poder e instaurar a ordem política burguesa, não só mais a economia, que já estava predominando, né, do comércio, do capitalismo, mas também
a ordem política, ou seja, agora, né, haveria escolha dos governantes, havia votação e tudo mais, e tudo agora não seria mais sustentado por uma linhagem familiar como acontecia antes. Então, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade favoreciam principalmente a classe burguesa, certo? Então, eles pegaram esses ideais, certo, da República, de liberdade, igualdade e fraternidade, e colocaram eles como bandeira para a causa da República, para defender a causa republicana, né, e convencer os trabalhadores disso também. Então, que é um retrato, né, e é bastante significativo nesse retrato que mostra a queda de Bastilha, uma mulher, né, à frente, segurando a bandeira, né, mostra vários tipos de liberdades individuais que eram desejadas ou que eram almejados. Bem, já como nós vimos na literatura, né, eu falei sobre história agora no geral, e na literatura esse momento de neoclassicismo, então nós tivemos o classicismo antes, certo? Aqui que a gente retoma os valores do classicismo é chamado de neoclassicismo, né? O iluminismo, nós temos o arcadismo, esse é o nome dado ao movimento literário da época. De onde veio esse termo arcadismo? Vem do termo Arcádia, que é uma região campestre do Peloponeso da Grécia Antiga. Então, eles se inspiraram nessa região antiga. A gente tem aqui o neoclassicismo, não é? Como aconteceu no classicismo, eles se inspiravam lá na Antiguidade Clássica. Então, até mesmo na nomeação do movimento, eles se inspiraram em um termo da Grécia Antiga, né? Uma região campestre da Grécia Antiga, para batizar o nome deles, né? Do movimento. Além disso, de haver essa região campestre mesmo na Grécia, na mitologia grega, a Arcádia era dominada pelo deus Pan e habitada por pastores que viviam de modo simples, espontâneo e poético. Então, essa região campestre sempre representou tranquilidade, paz e poesia, certo? Os poetas árcades do século XVIII usavam nomes de pastores gregos e latinos como pseudônimos ao assinarem suas poesias. Então, eles também fizeram essa referência, né, ao passado, de usar pseudônimos. O que é pseudônimo? É um nome falso, digamos assim. Quando eles assinavam, eles não colocavam seus nomes reais, eles recuperavam, né, vamos dizer assim, entidades, né, toda uma estética anterior, né, da Grécia Antiga, e colocava esses nomes como autores dessas obras, certo? Fingimento poético. O uso de pseudônimos, que foi o que eu acabei de falar, encobria a realidade dos poetas árcades que viviam na cidade. Então, nós vamos ver alguns poetas, Tomás Antônio Gonzaga, ao invés de ele escrever um poema extremamente campestre e tudo mais, e assinar no fim Tomás Antônio Gonzaga, que era uma pessoa que vivia numa cidade, ele preferia escolher um nome da Grécia Antiga, né? Isso é um fingimento poético, porque eles escreviam sobre uma realidade a qual eles não viviam. Eles falavam de tranquilidade e tudo mais, mas eles estavam vivendo numa cidade onde tudo era muito mais caótico, né? Então, é essa questão do fingimento poético aí. Eu coloquei uma figura. Eu não sei nem dizer se essa pintura exatamente o neoclassicismo, talvez seja o romantismo, tá? Você tem que ver isso com o professor de artes, tá? Mas aqui eu coloquei só representando a vida no campo, essa felicidade, né, simples. E aqui embaixo já coloquei, né, um casal fazendo as contas, né, tendo que lidar com dinheiro, com a moeda, com esse sistema econômico, né, em que você recebe a troca do seu trabalho. E aqui também, né, uma estátua, né, feita de uma pessoa bêbada, né, caindo de bêbada. Então, enquanto os poetas almejavam essa simplicidade que está na figura de cima, eles viviam uma realidade de dívidas, certo? De aperto financeiro, ter que contar moedas, ter que pegar dinheiro emprestado, vícios, né, vício com a bebida, prostituição, jogos de azar e tudo isso, então, foi surgindo. Então, por isso que se chama de fingimento poético. Bem, o neoclassicismo foi o nome atribuído a este momento por retomar os valores do classicismo do século XVI. Então, nós vimos que, acabada a Idade Média, na transição, no século XVI, houve o classicismo, foi o renascimento cultural quando aconteceram as grandes navegações. O homem começou a querer conhecer mais, certo? Então, nós tivemos, depois do século XVI,
o século XVII, que foi de bastante incertezas, que foi o Barroco, e já no século XVIII eles falam, não, vamos retomar toda aquela calma, né, todo aquele ideal lá do classicismo. E os dois, então, portanto, se inspiram na antiguidade clássica greco-romana, greco-latina, são a mesma coisa. O pensamento barroco, a cultura espanhola entra em decadência. Então, eu falei para vocês, né, que no momento do barroco havia uma predominância econômica e política espanhola, né, até devido à União Ibérica, em que a Espanha estava dominando a, a Portugal, né, a coroa portuguesa por um tempo. E então o Barroco ele entrou em ascensão também por isso, porque a Espanha foi uma nação que utilizou muito o Barroco, né? E por ela estar sendo destaque, consequentemente a cultura dela também era destaque, que era o Barroco, que era aquela arte expressiva que nós vimos, certo? Com a decadência da Espanha, né? E a gente vê aqui a ascensão monstruosa da Inglaterra, da França e da Holanda. Com a decadência da Espanha, o Barroco também entra em decadência, certo? E aí vem surgindo o arcadismo, como nós vimos, né? Que é principalmente cultura francesa, certo? Que é um dos países, uma das nações que estava em crescimento. Bem, a Itália, que foi o berço do renascimento cultural, do classicismo e também do barroco, certo? Também teve sua expressão, né, no arcadismo. Então, eles criaram a Arcádia em 1690, certo? Que é uma academia literária, então eles pegaram o nome, né, o nome referente à Grécia Antiga, denominando uma academia literária, cujos autores tinham intenção de combater o barroco e de valorizar o neoclassicismo. Então, eles não somente queriam, nessa Arcádia, produzir poemas neoclassicistas, mas como também combater o barroco. Então, a gente vai ver isso muito forte entre os períodos literários. Geralmente, um período literário vem para refutar, para negar o período literário anterior, certo? Então, sempre vai ter essa oscilação, certo? De postura. E aqui, então, os Árcades, o objetivo deles, acabar com a arte barroca, né? E difamá-la. Bem, então, o arcadismo buscou a simplicidade, exalta a natureza, o equilíbrio, a pureza e os ritmos naturais e graciosos. Então, nós vimos que o homem barroco sabia que se por um lado havia pureza, por outro lado havia também muita sujeira num mesmo elemento, certo? Existem ao menos duas perspectivas para uma mesma coisa, né? Um equilíbrio nem sempre era algo estático, tranquilo, às vezes era justamente um equilíbrio dinâmico, de contrários, o tempo todo se combatendo. Esse era o barroco, era uma arte do conflito, certo? Aqui eles querem acabar com isso e só pensar nas questões graciosas, na luz, no equilíbrio. Então, eles fazem também, como eles vão como eles vão exaltar a natureza, eles fazem uma crítica ao antigo regime aristocrático, né, absolutista, que tinha muito excesso. Então, nós vimos que para essas monarquias mostrarem seus poderes, eles usaram muito da arte, usaram muito da opulência mesmo, da riqueza, né? E aqui, como no neoclassicismo, eles já pregam uma simplicidade material maior. Então, eles criticam até mesmo esse momento do classicismo, né, em que houve muita produção luxuosa, artística luxuosa, né? Bem, os temas recorrentes, então, no arcadismo é o amor, o prazer, o casamento, ingenuidade, pureza, solidão e morte, ok? São temas, assim, basicamente universais. Esses temas vão ser tratados na maioria dos movimentos literários, são temas que estão no cerne da existência humana, né? Mas cada movimento vai ter a sua forma de falar sobre esses sentimentos. Bem, aqui no arcadismo houve o ideal, né? Colocou-se em vigor a teoria de Rousseau sobre o homem, sobre o bom selvagem, né? Rousseau, ele falou sobre a natureza do ser humano. Vários filósofos, sociólogos estavam falando sobre a natureza do ser humano. Por exemplo, Hobbes falava que o ser humano é o lobo do ser humano, né? Então, o ser humano mesmo se corrompe. Ele tem uma natureza ruim. Ele é intrinsecamente ruim.
Já o Rousseau acha que não, acha que o homem natural é uma pessoa boa, é um bom selvagem, ele nasce com boas intenções, mas é a sociedade que o corrompe. Corrompe o caráter dele, os propósitos, os interesses do homem. Então, esse ideal de Rousseau começou a ter predominância, né, no sentido de que não, precisamos então regressar às nossas origens, né, ao nosso bom selvagem. E isso foi muito utilizado no Brasil para se defender os indígenas, ok? Então, os indígenas eram vistos como bons selvagens, no sentido de que estavam no estado primitivo deles e não tinham sido corrompidos ainda pela sociedade europeia, burguesa, né? Já num sistema econômico totalmente diferente do que existia aqui na América. A literatura, então, vai buscar a simplicidade, tá? Sem os exageros do barroco. Nós vimos que o barroco coloca muitas comparações, muitos questionamentos e dúvidas e tudo mais. A literatura agora, no arcadismo, vai buscar só o quê? Tranquilidade, afirmação de certezas, ok? E também influência da mitologia grega. Então, aqui nós temos o neoclassicismo, também vai ter essa retomada da mitologia grega como uma forma de exaltação cultural. Bem, vai se dar valor de novo, né, como aconteceu no classicismo, a ciência e a razão, tá? E a religiosidade, como eu falei, ela é respeitada, ela não foi, assim, negada, principalmente porque você ainda tem um predomínio da cultura, você tem um predomínio da Igreja Católica, e mesmo com a reforma protestante, você tem, de toda forma, predomínio perdão, do cristianismo, certo? Então, não foi um movimento pagão, eles não negaram a religiosidade, mas eles sabiam que a religião não podia influenciar na ciência e na razão, certo? E aqui houve a publicação de enciclopédias, certo? A gente viu que no classicismo foi o boom da imprensa, né? Surgiu a imprensa, não precisava mais copiar os livros à mão e tudo mais. E foi no neoclassicismo que eles decidiram, então, reunir, né, em volumes, explicações, né, que vão além do dicionário. O dicionário vem muito mais trazer a tradução de uma explicação literal de uma palavra. Enciclopédias, geralmente, tem um tema central. Então, existem enciclopédias médicas e de determinadas áreas da medicina, enciclopédias da biologia, e você vai ter enciclopédias voltadas para os diferentes reinos, né, animal, vegetal, fungi, e mesmo dentro de um mesmo reino, você vai ter, às vezes, uma enciclopédia só para pássaros, outra só para mamíferos. Então, a enciclopédia era um grande livro de conhecimento, né? Um livro do conhecimento. Eu mesmo, na minha infância, para eu fazer trabalhos da escola, eu precisava ter acesso a enciclopédias. Eu ia na escola, eu ia na biblioteca, eu ia de alguma da minha família, né? Para consultar o que eu precisasse, não havia internet, certo? Bem, também no arcadismo predomina o objetivismo, certo? Então, aqui, de novo, vai se ignorar essa questão de que para tudo há uma interpretação pessoal, né? O Barroco mostrou isso. O Barroco falou: olha, algo que para você é muito bom pode ser muito ruim para alguém, certo? Isso é subjetivismo, porque se para mim, se para o meu sujeito é bom, para outro sujeito pode ser ruim. Então, isso é ser subjetivo. É como a gente fala, né? Isso é subjetivo. Por exemplo, gostar de frio ou calor. Por quê? Uma pessoa que morre de frio, que tá passando mal com frio, ela não vai gostar. Agora, uma pessoa que tá num lugar que sempre é muito calor, ela já vai ser mais. Pode estar mais aberta para um frio. Nossa, foi nada a ver esse exemplo, mas é tudo muito subjetivo. Aqui no arcadismo, eles não vão buscar essa democracia de visões. Eles vão buscar simplesmente anular, né, as outras partes e falar que só uma coisa é certa. Então, é o objetivo. Então, o objetivismo deles era: existe uma razão, existe uma certeza, nós podemos ter tranquilidade e não ter mais nenhum problema com questionamentos, né? A amada volta a ser idealizada, o amor é cortês, lembra que eu falei para vocês? O amor cortês é aquele que cumpre todas as etiquetas sociais e religiosas, né? Então, é respeitoso, não é carnal, né? E tem um convencionalismo religioso, então, também, né? Então, o cumprimento das normas religiosas, né? Que a gente sabe que a religião, ela foi se constituindo como uma instituição que permeia vários momentos da vida do ser humano, né? Na cultura europeia e, portanto, nas colônias europeias. Bem, se a gente tem aqui no Barroco um valor muito grande ao campo, à natureza, ao simples, há um valor ao pastoralismo,
que é a valorização à vida do pastor campestre. Então, literalmente, eles vão começar a idealizar a vida de um pastor, daquele que tem o seu bando e que tem uma vida simples, né? E o buco é a valorização da vida no campo. Então, tudo que é referente a campo é bucólico. Vocês já viram aqueles casamentos, aquelas festas de casamento que eles fazem num campo mesmo, que a decoração é predominantemente de flores, né? Tudo mais colorido, mais simples e mais leve. Você pode ver alguém falar assim: nossa, gostei muito dessa decoração bucólica. Por que bucólica? Porque a decoração toda remete ao campo, né? É diferente de um casamento, por exemplo, que já quer trazer mais uma ostentação de figuras religiosas, esculturas e pinturas, né? Cada um são estéticas diferentes e o bucolismo é justamente aquela estética que valoriza o campo. Bem, o gênero textual, né, predominante na literatura foi a poesia, ok? Nós vamos ver a poesia, mas também houve prosa. Nós vamos ver que a poesia foi, digamos assim, a produção literária legalizada, aquela que era realmente vendida, distribuída, e a produção em prosa foi aquela mais crítica, certo? Que era praticamente ilegal, nós vamos ver por quê. Bem, como eles estavam fazendo retomada, de novo, né, dos dos valores da antiguidade clássica, eles usam expressões em latim, certo? Que até hoje são muito utilizadas. Essas expressões e outras, né? No direito, na nossa Constituição, nós temos muitas expressões em latim ainda. Por que disso? O latim mostra certa erudição, certo? A pessoa que conhece a língua a ponto de saber as raízes da nossa língua, que vem do latim, a nossa língua é romana, né? E sabe as origens da língua, ela é considerada como erudita, como mais conhecedora, certo? Então, quais foram as expressões muito utilizadas no arcadismo? O carpe diem, que é aproveite o dia, então você não sabe quando você vai morrer, o tempo passa muito rápido, então você tem que aproveitar o agora, né? Fugere urbem, que é fuga da cidade. Aqui, como nós vimos, foi o boom das cidades, da urbanização, com o surgimento das indústrias e a máquina a vapor, né? Então a cidade começa a ser um local muito conflituoso, caótico, né? Local de doenças também, aglomeração, tudo aquilo. E o ser humano, então, começou não a questionar exatamente o que era a cidade ou querer melhorá-la, mas eles só queriam negar a cidade, né? Só negar. Não é só negar, não, é eufemismo aqui, né? Cacofonia, perdão. Eles não queriam, eles preferiram negar a cidade, a realidade urbana, e ficar só idealizando uma realidade no campo, certo? Que é o fingimento poético. Locus amenus é o refúgio ameno, ou seja, vamos sair da cidade, que é esse caos, e vamos para um local ameno, tranquilo, que é o campo. E nutilia truncati, quer dizer cortar o inútil. Então, para que juntar dinheiro? Para que juntar moedas? Para que juntar propriedades? Né? A gente vê aqui que esse é o ápice, né, do capitalismo, desde que ele começou ali, né, no início da Idade Moderna. A gente tem o boom da indústria. E aí você vê mesmo as pessoas acumulando dinheiro e riquezas, e tudo isso era central, e até hoje é central. A gente chegou a um ponto de acumulação absurda, né, de bens, né, e da desigualdade social. Então isso já estava acontecendo. Então os poetas árcades falavam: não, a gente não precisa disso, isso é inútil, é fútil, não precisamos disso mais, né? Quer dizer, nunca precisamos, não vamos precisar agora, certo? E Aureias Mediocritas é contra a mediocridade da alma, certo? Então é contra essa alma que tem muita ambição, que quer juntar demais, quer ter muito, né? E vai valorizar, então, o cotidiano, o racional, aquilo que é simples, certo? O seu cafezinho de manhã, a ovelhinha brincando com você do lado, e a água balançando e fazendo barulho, né? Tô falando o quê? Na Europa, certo? Na realidade. Então, aqui uma pintura que mostra bem isso, né? Um casal simples no campo, né? Então, é uma pintura bucólica aqui, né? Então, aqui é importante a gente ver que, ao mesmo tempo em que se pintava um cenário equilibrado e simples na literatura, essa busca pelo simples, havia intensas disputas políticas e econômicas na realidade, entre os interesses da colônia e de Portugal. Então, os poetas se voltaram para uma idealização da vida, mas a realidade deles era de muita disputa, ok? Na questão política, então, iria continuar o domínio da coroa portuguesa aqui, uma aristocracia, ou se iria conseguir a independência e uma república brasileira,
né? Então, tudo isso e também a questão econômica. O Brasil ia continuar extraindo suas riquezas para dar tudo para colônia? Não, perdão, para a metrópole, né, que é Portugal. Como é que vai ser isso? Ou o Brasil vai começar a tomar conta da sua propriedade material aqui, né, da sua riqueza material. Então, tudo isso estava sendo muito discutido enquanto os poetas idealizavam uma realidade campestre. Bem, vamos ver o arcadismo, então, em Portugal. Ele se iniciou em 1756 com a fundação da Arcádia Lusitana. Então, teve a fundação da Arcádia na Itália, né? E os outros países ali da Europa também fundaram as suas academias literárias, né? De Portugal foi a Arcádia Lusitana. E um dos principais escritores foi o Manuel Maria Barbosa de Boccagi, certo? Que veio depois da fundação da Arcádia, né? Então, a gente vai ver um pouco mais do Boccagi, né? Como ele surgiu depois, em 1790 é fundada a nova Arcádia com a participação dele, né? Então é meio que restaurado, né? Meio renovado esse movimento em Portugal. Bem, nesse momento, Portugal já tinha perdido bastante do seu poder político e econômico. A gente viu que já no fim, né? Em 1580 já estava havendo uma perda de Portugal de domínio econômico, político, até porque não havia nenhum sucessor para o trono português, né? Então aconteceu a União Ibérica aí, né? Vindo a Espanha para dominar Portugal. Então a gente viu toda essa queda de Portugal, né? Saindo, ele foi o primeiro a fazer os grandes feitos do homem moderno, né? E depois ele caiu, entrou em decadência. Com isso, depois de um tempo, já agora no arcadismo, né? O país, a nação decidiu montar um plano para recuperar o poder de Portugal, né? E nisso, o Marquês de Pombal era o primeiro-ministro, certo? Ele não era o rei, né? Não era de uma descendência monárquica, mas ele era o primeiro-ministro. Então, ele estava administrando ali as ações principais que Portugal tinha que tomar para se tornar moderno, para chegar perto da Inglaterra, da França, que já tinham passado dele. Bem, o padre Luiz Antônio Verney escreveu a obra Verdadeiro Método de Estudar, em 1746, certo? Ele esteve muito próximo de Marquês de Pombal, então, quando o Marquês fez esse projeto de valorização de Portugal, eles tomaram várias medidas políticas, econômicas e também artísticas, né? Então, o Verney escreveu essa obra falando sobre a verdadeira forma, né? O método correto para estudar. Então, aqui você já vê essa questão do objetivismo que eles pregam, da certeza de que só existe um método bom para estudar, só existe uma forma, né? Não importa se para o outro não tá bom, a verdade é única, certo? E aí, nesse livro, o Verney faz uma crítica muito grande ao barroco, como eu disse para vocês, há essa necessidade de depreciar o movimento literário anterior, certo? Então ele vai criticar o estilo barroco, né? O Padre Vieira, certo? Então a produção dele de sermões, nós vimos aqui, ele era extremamente crítico com Portugal, com a igreja, né? Ele lutava pelos direitos dos indígenas, então ele foi criticado aqui no neoclassicismo. E o Verney, no neoclassicismo, ele também criticou até Camões. Camões, que foi o ápice classicista na literatura, que escreveu uma epopeia, né, retomando os valores clássicos. Até Camões foi criticado por Verney, porque ele falou assim, que apesar de Camões ser clássico, né, buscar o equilíbrio e a harmonia, ele utilizou muitas antíteses, que é aquela figura de linguagem que coloca palavras opostas. Então, frio, calor, alto, baixo, feliz e triste, ele usava isso, e isso incomodou o Verney, né, o neoclássico, porque ele achou que até isso, essa utilização de palavras assim, quebrava a harmonia do texto poético. Bem, o Marquês de Pombal, como eu disse, estava naquele... Meu Deus, gente, tem uma vírgula depois de Marquês de Pombal totalmente errado, tá? Nunca se separa o sujeito do verbo, tá? Então, esquece essa vírgula aí. O Marquês de Pombal, ele estava num projeto de modernização de Portugal, né? Então, de domínio mais forte do Brasil. Havia esse movimento de independência das colônias e Portugal não estava a fim de perder as suas colônias. Então, o Marquês de Pombal foi mão de ferro nesse sentido de, não, a gente vai assegurar o nosso domínio sobre o Brasil.
E aí uma das medidas que ele fez foi a expulsão dos jesuítas e da Companhia de Jesus. Lembra que eu falei para vocês desde o começo? Né? A Companhia de Jesus foi criada pela Igreja Católica, né, na Contra-Reforma, justamente para espalhar a fé cristã. Esse era um momento em que Portugal estava sob domínio espanhol. Então, a Companhia de Jesus é espanhola, certo? O projeto, então, de catequização dos jesuítas vindos para a América foi iniciativa deles. Agora, com Portugal querendo retomar o seu poder, né, começa a considerar tudo que era daquela época como inimigo. Então, a Companhia de Jesus já não era bem vista, certo? Então, eles achavam que os jesuítas eram uma ameaça ao domínio português, que eles estavam ali para se unir às pessoas que estavam fazendo revoltas aqui no Brasil, a gente vai ver, né? É uma pequena minoria, mas eles achavam que a Companhia de Jesus e os jesuítas estavam contra a coroa portuguesa e a favor da libertação do Brasil. Bem, o Tratado de Madrid. Aí aqui nesse ponto a gente vai ver muitos escritores jesuítas que estavam no Brasil que sofreram problemas por causa disso, tá? Por causa dessa expulsão. E além disso, né, em 1750, o Tratado de Madrid, entre a Espanha e Portugal, estipulou as fronteiras exatas, né, entre a América Espanhola e a América Portuguesa. Então, a gente sabe que o território brasileiro demorou um certo tempo para se configurar como ele é hoje, né? Houve disputas de território. E aí, então, nesse tratado, eles falaram, vai ser assim assado, 1750. Qual foi o problema? Quando eles estabeleceram as fronteiras, havia povos espanhóis em terras que foram decretadas portugueses em terras que foram decretadas espanhóis. Já é complicado. E essa questão se torna ainda mais complicado quando os povos dos quais estamos falando são indígenas, certo? Para os indígenas, mudar de casa não existe, né? A gente tá até acostumado, a gente sabe que existe um valor afetivo nos locais, mas tudo bem, a gente pode trocar, a gente pode mudar e a nossa vida continua, os nossos credos continuam, né? Nossa força e tudo mais. Para o indígena, a força dele está toda na terra onde ele cresceu, onde estão enterrados os seus ancestrais, onde aconteceu toda a história dos seus ancestrais. Então, tirar o indígena da sua terra é a mesma coisa que matá-lo, certo? Não é à toa que nos movimentos aqui de extermínio dos indígenas atual mesmo, né, século XX, muitas tribos Kaiowá começou a haver um movimento de suicídio em massa, porque para eles sair da terra é a mesma coisa que a morte, certo? Então, por esse conflito ser bastante complicado, a gente vai ver guerras, né, devido a questões territoriais. Bem, a gente viu então. Ui, meu Deus do céu, tem uma borboleta em mim, tá bom. A gente viu que Manuel Maria Boccagi, né, Barbosa de Boccagi, foi um poeta em Portugal importante para a instauração do arcadismo, né? Mas ele é um poeta de transição. Lembra que a gente falou também do Petrarca? Né? O Petrarca ele pegou e consolidou o soneto no classicismo. Mas o tema dele não era tão clássico. Ele falava de várias contradições, né? Ele era quase romântico. A mesma coisa com Boccagi. Ele não vai ser aquele poeta que vai trazer idealizações e certezas. Ele vai falar muito sobre erotismo e vai trazer muita sátira social. Então, ele era extremamente crítico, certo? Então, apesar dele ser importante, ele é um autor de transição, tá? Ele, inclusive, foi inspiração também no movimento romântico. Bem, as duas vertentes líricas dele são... uma é luminosa, etérea, né? E evoca a beleza das amadas. Então, essa vertente é mais voltada para o neoclassicismo, do equilíbrio, da beleza. Só que essa outra vertente dele que é o ponto fraco dele, né? Para ser chamado de neoclássico. Porque ele tem uma outra parte que é noturna, pessimista, expressa dor, né? Provinda da indiferença, da ingratidão e da tirania das musas. Então, o amor não correspondido aqui gerava, né, consequências gravíssimas para o eu poético. E aí, então, como Boccagi mostrava muito esses dois lados, ele é o típico autor ácade. Bem, ele possui influência neoclássica, mas é pré-romântico, isso que eu acabei de falar, né? É expressivo. A personalidade dele é complexa, então ele apresenta contrários e assimetrias, como a dualidade entre sentimento e razão, o que não é próprio do neoclassicismo, por isso que ele é pré-romântico.
E o autor difere, então, portanto, né, da harmonia neoclássica, pois enfatiza muito o sofrimento e as trevas, que é um tema que tratado no barroco e depois vai ser tratado no romantismo. O barroco falou sobre as trevas. O barroco não escondeu que as trevas existem. Aqui já no neoclassicismo eles queriam esconder, como foi também no classicismo. E o que acaba provocando bastante dor, né, emocional. Quanto mais você nega que existe trevas, escuridão, é, sombra, ignorância dentro de você, quanto mais você negligencia isso, maior ele se torna, as partes se tornam dentro de você também, né? O contraste é maior ainda. Então, vamos ver agora o arcadismo no Brasil. Bem, nós vimos que o Barroco teve uma data de término, né, que foi com a publicação de obras poéticas, certo? Então, foi publicada por Cláudio Manuel da Costa, que foi a pessoa que deu início ao Barroco no Brasil, 1768. E ele se desenvolve em dois momentos, tá? Então, no Brasil, a gente vai ter uma expressão arcade toda bonitinha, voltada para o equilíbrio, para a idealização da vida, que ninguém estava vivendo, né? Porque era só o caos e as pessoas queriam uma vida campestre tranquila. E a dominação aqui, a exploração, a escravidão, né? Várias coisas simultâneas piores ainda numa colônia. E, então, ao mesmo tempo que eles viviam essa idealização de vida poética, também havia uma literatura ideológica, tá? Em que predomina a filosofia iluminista, ok? Filosofia iluminista é aquela que quer a luz, que quer a independência do ser humano. Então, ele vai criticar a burguesia, aos abusos do clero e da nobreza. Então, todas as classes dominantes da época, né, estavam cometendo abusos, extorquindo, empobrecendo, né? Nós vimos mesmo o próprio Gregório de Matos no Barroco, falando como a Bahia já estava pobre, saqueada, né, por Portugal. Então, os poetas aqui no arcadismo vão criticar esse tipo de exagero, né, da burguesia, da igreja, da nobreza, né? E aqui surgem então os sentimentos nacionalistas. Eles, né, pela primeira vez se pensam, nossa, nós precisamos construir aqui a nossa nação e não mais ser colônia de uma nação portuguesa, né? Bem, aqui, como eu falei para vocês, o episódio da Inconfidência Mineira, né? Pegaram Tiradentes, que era o mais pobre do grupo, pobre coitado, né? E ele foi pego, e aí ele foi esquartejado, e ele foi usado como exemplo de que não se pode fazer nenhuma rebelião aqui no Brasil, né? A coroa portuguesa fez isso. Então, na literatura também há inspiração nos modelos clássicos greco-latinos, ok? No aspecto dos gêneros literários. Então, como assim? A gente vai ver que há muita produção de textos épicos. Lembra que a epopeia, o texto épico, veio lá da Antiguidade Clássica? Lá que eles escreveram a Ilíada, a Odisseia, certo? Eles escreveram essas obras. E aí essas obras foram retomadas, né, no classicismo. Camões escreveu os Lusíadas, e aqui no neoclassicismo a gente também retoma a poesia, o texto épico, certo? Então a gente vai ter o Uruguai com Basílio da Gama, vamos ver daqui a pouco. Gênero lírico, a gente tem Marília de Dirceu, tá? Do Tomás Antônio Gonzaga. Aqui vai se tomar muito a medida dos versos decassílabos e com rima, né? Que era também como era utilizado em Camões, né? Como nós vimos, Camões utilizava estrofes com 8 versos, né? Decassílabos com 10 sílabas e todos rimados. E no gênero dramático, que é aquele que mostra, né? Nós vamos ter o poema satírico, ok? Como exemplo, tem as cartas chilenas. Vamos ver cada um agora. Bem, o Cláudio Manuel da Costa, portanto, foi aquele que começou perdão, o arcadismo aqui no Brasil, e ele escreveu em dois gêneros, no lírico e no épico. Então, ele nasceu em Minas Gerais, mas como todo mundo que tinha um mínimo de acesso ao conhecimento no Brasil, naquela época, ele se formou em Portugal, certo? Voltou para o Brasil, né? Depois, e a poesia dele fala sobre o campo, né? Uma poesia bucólica e pastoril sobre a vida do pastor. A natureza é tida como um refúgio, certo? Então, um refúgio da cidade, das contradições, da morte, da doença, da pobreza, né? Que começa a surgir, a desigualdade social. E a pobreza surgindo como resultado de uma desigualdade social e econômica devido à moeda, né? Isso é particular do capitalismo. E a sua musa é a Nise, né? Então ele coloca uma mulher ideal, né? Que é perfeita,
e ela aparece em obras poéticas, ok? Que foi a obra que iniciou o neoclassicismo no Brasil. E ele utilizava como pseudônimo, como eu disse, né, Gloucester Saturnio, ok? Então, ao invés de ele assinar os poemas dele como Cláudio Manuel da Costa, ele usava Gloucester Saturnio, era o pseudônimo dele, né, que era o guardador de rebanhos. Era todo remetido a alguém que vivia no campo de fato, mas não. Cláudio Manuel da Costa não vivia no campo, certo? Bem, ele também escreveu no gênero épico, e aqui a gente tem a exaltação dos valores nacionalistas, né? Então ele vai falar sobre os bandeirantes e os bravadores do interior do Brasil, porque a princípio o Brasil foi descoberto, né, no litoral e tudo mais, e essa decisão de adentrar o Brasil, de descobrir os interiores, né, desconhecidos e novas tribos e todo um universo desconhecido foi empreendido também pelos bandeirantes lá em São Paulo, né? Onde é hoje São Paulo, e eles foram exaltados nesse poema do Cláudio Manuel porque eles decidiram descobrir mais ainda o território, né? Mas nessa descoberta a gente sabe que houve extermínio do povo indígena, guerras, né? Tudo tem seus lados. E aí ele fala na fundo da Vila Rica, né? Que é quando se descobre ali uma reserva de minerais absurda, que é Minas Gerais, né? A fundação de Vila Rica, que hoje é Ouro Preto. E ele também fundou aqui no Brasil uma academia, né, literária, Arcade. Então ele fundou a Arcádia Ultramarina no Brasil. Ultramarina por quê? Porque era de Portugal, mas estava aqui no Brasil, né, atravessando o oceano. Era em Vila Rica, então a Vila Rica se tornou ali o centro, a capital, o centro econômico, cultural, tudo ali né? Nós já vimos que no próprio Barroco houve uma produção luxuosa, né? Em todas as artes, ali em Vila Rica, né? E bem, essa Arcádia tinha ideais iluministas, da independência, da certeza. E o Cláudio Manuel da Costa também participou da Inconfidência Mineira, entendeu? O que acontece? Eu falei para vocês que o poema era muito mais aceito. Então ele escreveu um poema muito bonitinho sobre a Nise, a amada dele, e a vida dele como cantor. Mas ele escreveu uma obra épica que era exaltando os feitos do Brasil, e não só isso, ele também começou a participar de um movimento político aqui no Brasil, que era pela independência do Brasil, era a Inconfidência Mineira. Esse movimento, essa revolução, digamos assim, não chegou a acontecer, porque eles foram delatados, né? Eles foram descobertos antes do ato, né? E uma das pessoas que participava desse grupo da Inconfidência era o Cláudio Manuel da Costa, né? E nós vamos ver que a Inconfidência Mineira era composta por pessoas burguesas, pessoas que tinham acesso a conhecimento e tinham, né, uma boa economia aqui no Brasil. Não foi um movimento popular, não eram os indígenas, não eram os colonos mais pobres que estavam querendo uma revolução, mas era uma elite intelectual brasileira que queria sua independência. Aqui eu coloquei só um adendo, né? Se alguém tiver interesse em procurar, é muito interessante. O Silviano Santiago é um autor brasileiro que em 1981 escreveu uma obra que se chama Em Liberdade. E ele fala sobre Graciliano Ramos, ok? E ele faz um paralelo de Graciliano Ramos com Cláudio Manuel da Costa, porque Graciliano também lutou por direitos políticos. Ele foi do PCB e houve toda uma perseguição, ele foi preso e tudo mais, e aí ele faz, o Silviano Santiago compara a Cláudio Manuel da Costa, porque aqui, como eu falei, ele foi encontrado enforcado na cadeia, dizem que ele se matou, né? Mas é aquele suicídio cometido por outro, certo? Até hoje não se sabe exatamente o que aconteceu, mas é quase certo de que, de fato, a coroa matou o Cláudio Manuel da Costa por causa de seus atos. Bem, aí aqui um pouco sobre a arquitetura, né, de Ouro Preto, antiga Vila Rica, né? Bem, vamos ver agora um poema, então, né? A produção lírica de Cláudio Manuel da Costa, essa parte bonitinha e que todo mundo aceitava, tá? Pastores que levais ao monte julgado, vede lá como andais por terra, que para dar contigo a toda a terra, não, que para dar contágio a toda a terra, basta ver-se o meu rosto magoado. Então ele fala assim, ó, pastor, você que tá aqui andando pelas serras e tudo mais, toma cuidado, porque o meu rosto, a minha mágoa é contagiosa. Aí ele vai contar por quê. Eu ando, vós me vedes, tão pesado, é a pastora infiel que me faz guerra
é a mesma que em seu semblante encerra a causa de um martírio tão cansado. Então, que ele fala que o motivo dele estar tão mal, magoado, é que a pastora, né, a musa dele, a mulher, a amada, é infiel, né, não provoca conflitos, né, e por isso ele está tão cansado. Aí ele continua: se a quereis conhecer, vinde comigo, vereis a formosura que eu adoro. Mas não, tanto não sou o vosso inimigo. Então, ele fala assim: se você quer conhecer essa pastora, essa mulher que fez isso comigo, vem aqui que eu vou te mostrar. Mas espera aí, eu não sou seu inimigo. Ele fala assim, né? E aí na última estrofe ele fala: deixai, não a vejais. Eu vou-lo imploro, que se seguir quiserdes o que eu sigo, chorareis, ó pastores, o que eu choro. Então ele fala assim: eu posso até te mostrar a mulher que causou isso para mim. Vem vê-la. Ah, não, mas peraí, eu não sou seu inimigo. É melhor você nem nunca chegar a ver essa mulher, porque você vai sofrer o tanto que eu tô sofrendo hoje, ok? Então aqui, olha, modelo clássico do soneto, certo? Temos um soneto aqui, 4 estrofes, as 2 primeiras com 4 versos, as 2 últimas com 3 versos, todos versos decassílabos, com 10 sílabas poéticas, rimando, ok? E agora vamos ver um trecho da obra em prosa, feita pelo Cláudio Manuel. Oh, meu Deus. Tá. Que é o trecho da Vila Rica, né? Então é um poema épico falando sobre texto épico falando sobre a fundação de Vila Rica e a possibilidade do Brasil ser independente. Ele diz o seguinte: bem se pode considerar o estado em que se achariam as minas por todo esse tempo, em que só o despotismo e a verdade dos fascinorosos, criminosos, punham e revogavam as leis a seu arbítrio. O interesse regulava as ações e só se cuidava de avultar, aumentar em riquezas, sem se consultarem os meios proporcionados a uma aquisição inocente. A soberba, a lascívia, a luxúria, a ambição, o orgulho e o atrevimento tinham chegado ao último ponto. Então aqui, ele além de fazer a exaltação dessa descoberta do interior e tudo mais, ele também critica muito a coroa portuguesa, os colonos que vieram aqui para roubar, né, que trouxeram a corrupção, né, muito forte, que só queriam riquezas, luxúria. E ele faz essa crítica, né, que isso estava acabando com as riquezas, inclusive também de Vila Rica, né, como foi feito na Bahia, estava sendo também feito em Minas Gerais. E ele faz essa crítica no texto dele. Bem, outro poeta importante que também integrou a Inconfidência Mineira brasileiro foi, na verdade, ele nasceu em Portugal, mas cresceu no Brasil, né? É considerado brasileiro. Foi o Tomás Antônio Gonzaga, ok? Ele se formou em Direito em Coimbra, em Portugal, né? E veio para o Brasil como ouvidor e juiz, certo? Então veio para cá para trabalhar. Ele participou da Inconfidência, como eu disse, o que o fez morar em Moçambique, certo? Quando a Inconfidência foi descoberta, a coroa portuguesa deu um jeito de desaparecer com as pessoas que faziam parte. O Cláudio Manuel, como nós vimos, foi assassinado ou se matou, né? Não se sabe até hoje, mas ele morreu aqui numa prisão no Brasil. Já os outros escritores foram mandados para outros territórios, né? E aqui o Tomás Antônio foi para a África, né? Para Moçambique. E lá ele conheceu a Juliana de Souza Mascarenhas, né? E se casou com ela. Por mais que ainda fosse apaixonado pela Maria Doroteia, que era aqui do Brasil, né? É a chamada Marília, que é a sua musa literária. Então, os poemas dele, todos vão ser referentes a Marília, mesmo que ele não viva esse amor. Como eu falei para vocês, é um movimento de idealização, de amor idealizado, certo? Então, no gênero lírico, ele escreveu o poema Marília de Dirceu. De todos os poemas que podem cair no Paz, um dos mais prováveis é esse, Marília de Dirceu, do Arcadismo, ok? O que é esse poema? É a voz do pastor Dirceu. Então, é um eu lírico masculino de um pastor, aquele que vive no campo com suas ovelhas, certo? Esse pastor Dirceu é o pseudônimo utilizado por Tomás, então ele não assinava como um Tomás, mas como um pastor Dirceu. E ele falava sempre sobre a amada, sobre sua vida no campo e sua amada Marília. O poema foi escrito em 3 partes, em anos diferentes, né? 1792, 99 e 1812, e demonstra o ideal da vida campestre junto à amada. Então, bem neoclássico, né? Bem Arcade. Na sua poesia havia uma oscilação entre a aparência de Marília. Então, uma hora ele falava que ela tinha cabelos dourados, ora pretos, né? E essa inconsistência da aparência dela é porque ele retratava o que ele via de fato, o que ela era, né? Provavelmente loira, mas ele também perseguia um ideal de beleza estipulado por Petrarca, lá no classicismo,
né? Valorizando cabelos pretos, né? Então, assim, havia uma inconsistência na aparência de Marília, certo? Mas Marília era sua amada absoluta. E havia uma oscilação entre o poeta pastor bucólico, né? O personagem e o intelectual da cidade. Então, assim, quem escrevia era o Tomás, era um poeta intelectual na cidade, que estudou, que trabalha na cidade. Ele escrevia como se fosse um pastor bucólico, né, que vive no campo. Então, às vezes, você vê também umas contradições no poema dele, certo? Mas essa produção lírica foi bastante assim, voltada para o arcadismo mesmo. E por outro lado, ele fez também, ele também escreveu em prosa. Lembra que eu falei para vocês que a prosa já era mais política, já era mais clandestina? Olha só o que o Tomás Antônio de Gonzaga fez. Ele escreveu as cartas chilenas, ok? As cartas chilenas eram 13 poemas satíricos, ok? Críticos, que foram feitos antes da Inconfidência Mineira. Então, ele estava integrando o movimento da Inconfidência, ele estava ajudando a espalhar o ideal, né? E o que ele fez? Ele escreveu 13 poemas de forma anônima e começou a espalhar por aí, para justamente espalhar a indignação, para espalhar a vontade de mudança, né? E aí, todos eles pseudônimos, né? O pseudônimo do Tomás aqui na prosa é o Critilo, certo? Então ele inventa esse nome para o eu lírico dele, Critilo, né? Também voltado para crítica, certo? E esse Critilo, supostamente, né, no que ele criou, no universo que ele criou, era um escritor de cartas destinadas ao seu amigo fictício Doroteu. Então, a narrativa dele era de que Critilo escrevia para o seu amigo Doroteu, né? E a crítica era toda voltada ao governador do Chile, por isso chamado Cartas Chilenas. Então, para ele fazer uma crítica ao Brasil, à coroa portuguesa, ele não escreveu diretamente sobre a coroa portuguesa, mas ele fez toda uma simulação, né, toda uma sátira, como se fosse referente ao Chile, né? E ele chama esse governador do Chile de Fanfarrão Minésio, certo? E que, na verdade, é um pseudônimo para o governador de Minas Gerais, certo? Que é Luiz da Cunha Menezes. Então, você percebe que ele pegou nomes, pseudônimos, situações todas para satirizar a situação do Brasil e criticar o Brasil diretamente. Diretamente não, indiretamente, justamente, né? Ao ser preso, houve mudança do seu discurso. Então, ele, como eu disse, todos eles foram pegos, e quando ele foi preso, ele refletiu bastante sobre o homem, sobre a justiça, né? Quando ele esteve na cadeia, exilado. Então, ele já não ficou mais tanto na idealização, certo? Ele começou já a trazer coisas, reflexões mais filosóficas, mais profundas mesmo, sobre o ser humano. E aqui, então, eu trouxe um trecho de Marília de Dirceu, tá? Um dos poemas mais cobrados mesmo. Em toda estrofe desse poema, toda estrofe termina dessa forma: graças, Marília Bela, graças a minha estrela. Então, graças a você, meu amor, graças a minha estrela, a minha sorte, certo? Então, ele fica aqui exaltando a vida dele de pastor, né? Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e de sóis queimados. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Aqui ele fala o quê? Ele não é um vaqueiro que guarda gado alheio, ou seja, ele tem o seu próprio gado, ok? Ele não tem um trato tosco, ele não tem uma expressão feia, porque ele é maltratado nem pelo frio nem pelo calor, ele não é aquela pessoa que vive trabalhando no sol. E ele fala que ele tem a sua própria casa e que no campo dele ele consegue tirar o vinho dele, o legume, a fruta, o azeite. Ele tem as suas próprias ovelhas, das quais ele faz as suas vestimentas. Então ele fala assim: ó, Marília, eu não sou um qualquer, é isso que ele quer dizer, né? Eu tenho posses, ok? E aí ele conta todo o seu privilégio aí, seu prestígio. É um trecho das cartas chilenas que já tem um tom muito diferente, ok? Já é em prosa. E ele aqui critica e critica, né, o Brasil. E aqui eu só coloquei uma parte de uma descrição do Critilo, né, que é o eu lírico, do governador. Então, ele chamava né, o governador de fanfarrão, como eu falei para vocês. E aí ele descreve aqui uma cena do fanfarrão e, na verdade, assim, ridicularizando a aparência dele, né? Então, só para mostrar como era crítica, como era satírica essa obra dele, que já era bem mais clandestina mesmo.
Então ele fala, tem pesado semblante, tá falando como é o fanfarrão. Ele tem um semblante pesado, a cor é baça, o corpo de estatura um tanto esbelta, feições compridas de olhadura feia, tem grossas sobrancelhas, testa curta, nariz direito e grande, fala pouco, em rouco, baixo som de mau falsete. Ainda me parece que estou vendo no gordo rocinante ou no cavalo, escarranchado, as longas calças pelo embigo atadas. Então ele está descrevendo uma cena, né, de como ridicularizando mesmo, né, a figura do fanfarrão montado no seu cavalo. Bem, agora vamos estudar mais outros dois autores no Brasil que escreveram textos épicos, certo? O Basílio da Gama, de Minas Gerais, certo? Ele estudou no Rio de Janeiro e estudou em um colégio jesuíta, então ele tem uma formação jesuítica, ok? E aí, com a expulsão dos jesuítas do Brasil, como eu falei para vocês, o Marquês de Pombal estava com aquele projeto de tirar todas as influências negativas para a coroa portuguesa dominar o Brasil. Então, ele foi expulso do Brasil e ele se exila na Itália, certo? E lá ele entra para a Arcádia Romana, ok? Lá em Lisboa, ele é preso por jesuitismo, então até mesmo em Lisboa, ele ainda é tido como um jesuíta, um traidor e tudo mais, e ele é enviado para Angola, também foi para a África. Só que lá na Angola aconteceu nada mais, nada menos de ele encontrar Marquês de Pombal, que era o primeiro-ministro português, que pediu a ele um poema para sua filha, que escrevesse um poema para sua filha, né? E o Basílio da Gama fez esse favor para o Marquês de Pombal, e o Marquês de Pombal, muito lisonjeado com isso, muito feliz, começou a dar cobertura para o Basílio da Gama, começou a apoiar o Basílio da Gama, mas não nos ideais antigos dele. Então, para o Basílio ganhar esse apoio, essa confiança do Marquês de Pombal, ele passou a escrever tudo o contrário do que ele dizia antes. Ele era, então, alguém a favor da Inconfidência Mineira, a favor da República no Brasil, e a partir de então, depois que ele é exilado, ele começa a defender a política de Marquês de Pombal, que é de acabar com a independência, qualquer independência que existe no Brasil, né? E de tornar Portugal grandioso novamente. Então, ele meio que virou a casaca aí, né? O poema que o Basílio da Gama fez foi o Rio Uruguai, tá? Em 1769, que fala sobre o Rio Uruguai e a guerra que aconteceu ali por questão territorial. Então, nesse poema, ele já estava sob domínio, ele já estava, né, sob a tutela de Marquês de Pombal. Ele escreveu todo esse poema épico para colocar os índios como os indígenas como vítimas, para colocar os jesuítas como vilões e colocar o português como herói, ok? Então, eles são os vilões que eles falam que querem o bem dos indígenas, mas só querem escravizá-los. Esse era o argumento utilizado por ele para criticar os jesuítas, certo? Que ele foi também um dia. Então, nesse poema do Uruguai, ele narra a expulsão, a luta de expulsão dos índios das 7 missões jesuíticas do território português. Então, havia indígenas espanhóis no território português e eles foram expulsos. Mas, como eu falei para vocês, a expulsão de um povo indígena não é simples. Geralmente, eles vão ficar até a morte, certo? Porque a terra deles é a vida deles. E então, ele retrata essa guerra que foi sangrenta, foi terrível mesmo, provocou muitas mortes, né? E ele coloca nessa obra, ele coloca que os espanhóis provocaram essa atitude nos indígenas, que eles que convenceram os indígenas a lutar até o final, por isso que morreu muita gente, não foi culpa de Portugal, foi culpa dos espanhóis, é isso que ele quer dizer, né? E, bem, justamente, né, então, houve essa questão da determinação de terras no Tratado de Madrid, e aí houve, então, essa expulsão de tribos. O poema Uruguai possui ideais iluministas do bom selvagem. Então, lembrou aquela questão que fala que o homem é bom, ele nasce bom, mas a sociedade que corrompe ele, que corrompe o homem. Então, ele traz todos esses ideais nesse poema, certo? E fala que o homem bom e selvagem é o índio, que está sendo manipulado pelos jesuítas, pelos espanhóis, ok? A obra é dividida em 5 cantos, tá? E rompe com a estrutura poética camoniana. Então, ela já não segue os mesmos princípios de Camões, quando escreveu os Lusíadas, porque eles usavam também versos decassílabos, ok? Mas eram brancos, ou seja, sem rima, ok?
e não havia divisão de estrofes. A gente viu que em Camões havia estrofes de 8 versos, é todo feito em estrofes de 8 versos, e os versos rimam, né? Aqui, já no Uruguai, Basílio da Gama faz versos sem rima e sem divisão de estrofes. Vamos ver aqui uma passagem, né, desse poema épico feito quando ele já estava dominado pelo Marquês de Pombal, um poema épico feito para exaltar Portugal, para criticar os jesuítas e colocar os jesuítas e os espanhóis como os inimigos da nação brasileira. Então, aqui ele mostra um momento em que já tinha acontecido muita luta, né? E um colono, um português, passa pelo cenário ali do Rio Uruguai, né? Vê a cena de destruição e ele descreve essa cena, né? Como o grande piedoso que vê e pensa, poxa vida, tanta gente morreu, eu nunca quis isso, né? Foi tudo culpa dos espanhóis, certo? Então ele fala assim: fumam ainda nas desertas praias lagos de sangue tépidos e impuros, em que ondeiam cadáveres despidos, passos de corvos. Dura ainda nos vales o rouco som da irada artilharia. Musa, honremos o herói que o povo rude subjugou do Uruguai, e no seu sangue dos decretos reais lavou a afronta. Ai, tanto custas ambição de império. Então ele fala assim: olha, ainda estão nas praias lagos de sangue das pessoas mortas, certo? Vários cadáveres ali despidos, né? Urubus ali rodeando a área. Ele fala que ainda dá para se ouvir o som, né, de toda a guerra, da artilharia, né, que houve ali. E ele fala, poxa vida, olha só, né, o índio, o herói, né, ele foi subjugado pelo povo rude, ele foi subjugado pelos espanhóis, né, porque os espanhóis afrontaram os decretos reais. Então, poxa, Madrid, no Tratado de Madrid foi acordado que as terras eram essas e eles não queriam sair do território agora, né? Então ele está culpando os jesuítas dessa resistência indígena que é natural do indígena mesmo, né, de ficar no seu território. Então a gente vê várias, né, narrativas aí. Bem, para terminar, temos o Santa Rita Durão, é um homem, certo? Ele é de Minas Gerais, ele ingressou na Ordem de Santo Agostinho aqui em Portugal, perdão, né? Então também teve uma formação religiosa. A sua obra principal é Caramuru, certo? Também é épico. Então, assim como Basílio da Gama, ele também escreveu um poema épico. A gente viu que Basílio da Gama exilado, acabou virando a casaca, né? Ficando a favor de Portugal, certo? Isso não aconteceu com Santa Rita Durão. Essa obra Caramuru é sobre o descobrimento da Bahia, certo? Gente, procura no Google, no YouTube, o filme Caramuru, feito, né, no Brasil, um filme brasileiro, inspirado nessa obra, né, nessa epopeia de Santa Rita Durão. Caramuru é o relato, né, dos europeus, oh, meu Deus do céu, dos europeus recém-chegados, né, e o contato deles com os nativos. Então, o português Diego Álvares, há documentos que falam que isso é real, certo? O Diego Álvares Correia, de fato, chegou na Bahia sozinho, tinha sido uma questão de náufrago, e ele, assim que encontrou os índios tupinambás, ele mostrou sua arma de fogo, né, com medo de ser atacado e tudo mais, e os índios acham que aquele poder da pólvora é um poder natural dele e consideram como um deus, certo? Um deus do trovão, que era o Tupã, né? E aí eles começam a adorar o Diego, ele passa a ser assim, né, super adorado pela tribo. E as Índias, né, justamente no Brasil você não tinha essa questão do patriarcado, então havia uma liberdade sexual, né, de envolvimento amoroso. E ele era muito adorado pelas Índias e tudo mais. E nesse poema, né, acho que aí já pode se dizer que é mais ficção, ele fala que existia uma Índia branca aqui no Brasil, né, do nada surge uma Índia branca. E por que ele fala que ela é branca? Porque ela vai a Portugal para se casar com Diego. Então aqui ele quer representar, ele quer trazer uma metáfora do casamento do Brasil com Portugal, né, de uma paz que na verdade não existia. Ele queria pregar uma paz. Só que para essa índia se casar com ele não podia ser uma índia, de fato, ela tinha que ser branca, né? Então você vê artifícios utilizados, né, para se montar um tipo de narrativa dessa. E aí a Paraguaçu vai com Diego para Portugal e é contado que Moema era uma índia muito apaixonada por ele
e ela acaba se lançando no mar. Quando ele vai com embarcação para Portugal, né, parte, ele vai com a Paraguaçu, a Moema fica desesperada de amor e vai nadando atrás da embarcação até se afogar, certo? E tem músicas que falam sobre isso, tem esculturas, tem uma escultura que é da Moema nadando, certo? Que é uma passagem, né, bastante romântica, lírica, né, sentimental. O poema em si foi considerado um retrocesso em relação ao Uruguai, né, do Basílio da Gama. Por quê? O Basílio da Gama inovou, ele não mais escreveu como Camões, né? Já o Caramuru, do Santa Rita Durão, não. Ele já seguiu os ideais de Camões, né? Estrofes com 8 versos e com versos decassílabos rimando entre si, certo? Agora vamos ver aqui só, último slide, o trecho, né, da morte da Moema, tá? Então, do texto Caramuru, de Santa Rita Durão, ele fala aqui sobre o momento em que a Moema tá nadando atrás da embarcação. Aí fala assim: perde o lume dos olhos, pasma e treme. Então ela já tá ali cansada, exausta, nadando, né? Não consegue mais encontrar, não consegue ver direito. Pálida cor, o aspecto moribundo, com mão já sem vigor, soltando o leme. Então ela tava tentando se agarrar, né? Aí ela solta. Entre as salsas escumas, desce ao fundo. Então, entre as espumas do mar, ela desce, né? Ela afunda. Mas na onda do mar, que irá do freme, tornando a aparecer desde o profundo. Então, o mar tá todo caótico, né? Todo agitado. Ela ressurge do fundo e aparece na superfície e diz o seguinte: Diogo cruel, disse com mágoa, e sem mais vista ser, sorveu-se na água. Então é como se fosse a última palavra dela. Ela ali tentou alcançar a embarcação, mas ela viu que não e considerou que ele foi cruel com ela, e ali mesmo ela morre, certo? Então, gente, nós vimos aqui bastante da literatura Árcade. Depois eu vou fazer um videozinho só com a contextualização na linha histórica literária, né? E é isso, gente. Espero que vocês estejam gostando das aulas. Se quiserem dar retorno, ruim ou bom, estou aberta sempre para ouvir vocês. Abraços, beijos e tchau.